Olá, seja muito bem-vindo ao Donas do Mundo, um podcast que veio para dar voz para mulheres maravilhosas que vêm dominando seus mundos com muita competência e, acima de tudo, muita autenticidade. E hoje nossa convidada especial é a dona disso tudo, que é a dona Andressa Medeiros. É uma pessoa que é até difícil para descrever, que a mulher é talentosa e tudo que ela mete a mão dá certo. E hoje ela vai partilhar um pouquinho da história delas com vocês. Amém, amém. Obrigada pela presença, obrigada pela dona. As donas do mundo estão gravando aqui no Elevation Studio. Eu que agradeço demais a oportunidade de ter vocês aqui conosco. Imagina, é uma honra, eu não vi a hora de estar aqui. Que bom, que bom. Então vamos lá. Eu quero hoje contribuir com todos os ouvintes. Passar para eles tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, como é que eu cheguei até aqui e onde ainda vou chegar. Gente, maravilhoso. Já viu que a mulher é agitada, né? Que ela toma conta de tudo. Então, para começar, Andressa, eu queria que você se apresentasse, dissesse quem é você, o que você faz, contasse um pouquinho da sua trajetória para as mulheres. Então, meu nome é Andressa, eu moro aqui em Portugal já há 8 anos e quando eu cheguei aqui, é melhor eu começar a contar desde o início, né? O que me trouxe até aqui. A gente adora uma história. Então vamos lá pro storytelling. Senta que lá vem história. Maravilha. Eu desde criança sempre quis conhecer o mundo. Eu tinha essa percepção. Na minha família, ninguém teve esse sonho, nunca tiveram, nem curiosidade de saber o que existe fora do Brasil. Eu já nasci com isso. E aí eu nunca me limitei ao meu estado, à minha cidade. Eu gosto muito de viajar, de conhecer culturas. Sempre tive isso, mas meus pais nunca tiveram condições nem de me levar na cidade vizinha. Quando eu comecei a trabalhar, né, comecei a conhecer mais perto, fui para outros estados, comecei a conquistar aquilo que eu queria, mas o meu desejo mesmo era conhecer o mundo. Mas ainda não tinha condições financeiras para isso. Eu tinha um trabalho estável, eu trabalhava na Companhia Energética de Pernambuco, do meu estado. Não era um emprego ruim, eu não ganhava mal, mas também não dava para viver esbanjando, né? Não dava para fazer o que eu queria fazer. E aí começou uma onda de embarcar em navio de cruzeiro. Para os navios irem para o Brasil, eles são obrigados a contratar 25% da tripulação brasileira. Então aí eu usei esse benefício. Foi pela cota. Eu fui cotista aí, dizer assim, olha, só entra no meu país se me contratar. Foi quase isso. Aí com essa cota eu fiz os testes, fiz os cursos, fiz tudo. Ficou muito mais fácil a aprovação, porque era quase que uma obrigação. E eu consegui embarcar. Embarquei em Veneza. Nossa, quando eu pisei... antes de chegar em Veneza, eu fiz uma escala em Paris. Quando eu cheguei em Paris, nossa! Tô em Paris, cheguei. Sabe que você conquistar aquilo que você tinha desde criança? E desde a minha viagem, o avião ainda no ar, e eu pensando, nossa, tô conquistando aquilo que eu não imaginava como eu ia fazer. Mas tô aqui. Enfim, aí eu cheguei no navio, embarquei, foi uma experiência incrível. Esse navio foi no Brasil, onde você foi contratada primeiro, né? Fui contratada por uma empresa brasileira para trabalhar internacionalmente. Ou seja, elas tinham parcerias entre elas. E aí a empresa brasileira fez o recrutamento, olhou toda a documentação e depois só em caminho. Você já tinha saído do Brasil alguma vez? Nunca, foi a primeira vez. Eu te entendo essa sensação, porque a primeira vez que eu saí do Brasil foi para a Suíça, um mundo completamente diferente. Quando eu pisei, você falou, eu me identifiquei na hora que eu pensei, meu Deus, o mundo é muito maior do que eu penso. Mas enfim, não é sobre mim, é sobre você. Olha, obrigada. Aí eu cheguei, fiquei toda encantada, né? Mas eu não sabia que o trabalho também era árduo, bem duro, bem complicado, né? Mas assim, o preço que eu estava pagando pelo sonho que eu quis ter. Não foi simples assim também. Foi tudo lindo, maravilhoso, eu ainda recebi por isso. Porque algumas pessoas acham que é assim. Quando eu falo, trabalhei embarcada, conheço não sei quantos países, viajei muito, fiz várias coisas, ver minhas fotos, para você ter noção. Para eu tirar uma foto em cada país que eu passei, era tipo, corre! Faz uma pose, depois volta pra Tipo assim, e aí as pessoas quando vinham as fotos, é aquele ditado, né? Que quem vê corre, não vê... Quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre. Eu tava vivendo aquilo literalmente. Mas a experiência foi incrível. Muito trabalho. Faria tudo novamente, porque valeu a pena você crescer como pessoa. E depois do navio eu voltei para o Brasil já com outro pensamento. Não quero mais trabalhar para ninguém. Comecei a empreender lá mesmo. Lá mesmo eu abri um restaurante. Sério? Chamava Casa de Manhã. Que maravilhoso, gente.
E esse restaurante, eu lembro, quando eu fui pro navio, eu tranquei minha faculdade. Estava quase finalizando, tranquei a faculdade para viver a experiência que eu sempre quis e não queria perder aquela oportunidade. Claro. Aí tranquei quando eu voltei para a faculdade, estava finalizando, aí tem o TCC, né? E o meu restaurante, ele foi o meu TCC. Tipo, o meu plano de negócio foi todo em cima dele. Você saiu do barco, foi para restauração e a tua faculdade era sobre o quê? Administração. Exatamente, entendi. Aí, eu me formando, eu fiz assim, nada melhor do que colocar aqui o plano de negócio em prática. Só que o plano de negócio é uma coisa e a prática é bem complicada. E aí a gente abriu o restaurante sem experiência. Eu nunca tinha tido experiência em empreendimentos antes, nem de trabalhar assim mais perto de alguém. Trabalhei em empresa grande, trabalhava na CELP, que é a empresa de companhia energética. Trabalhei sempre em multinacionais. Nunca tive a experiência nem de trabalhar numa empresa pequena para ver como as coisas funcionam. Mas quantos anos você tinha nessa altura? Tinha 19, 20 19 por aí. anos, trabalhando na empresa energética, trabalhou no navio e abriu um restaurante? Não, né? Teve o tempo. Minha Nossa Senhora. Eu entrei na CELP já, foi meu primeiro trabalho, antes de eu ser frentista de um posto de gasolina, que durou 2 meses. Eu era menor de idade ainda. Entendi. Nossa, e eu já comecei dizendo que tinha, né, várias funções completamente diferentes e tá só fazendo mais sentido. Exatamente. E aí, eu lembro que eu estudava ainda quando eu fui frentista de um posto de gasolina. E ainda, sabe, menino que não tá maduro ainda? Claro. Para dizer menina bestalhada. Tipo, eu era muito, muito bobinha ainda. Mas foi uma experiência legal também. Me fez acordar, assim, pra vida. Ver como as coisas funcionavam quando você era responsável se algo desse errado. Então, foi uma experiência boa também. É o que eu digo. Todos os caminhos que eu percorri me trouxeram até aqui. Exatamente. Enfim, eu era menor no frentista. Depois eu entrei na CELP com 18 anos. Fui pro navio, eu tinha 22. Depois, quando eu voltei a empreender, tinha 23, 24 por aí. Com 24 anos já abriu um restaurante? Sim, aí... Só que eu tinha sócia, minha irmã, que também não tem experiência de nada, mais nova do que eu. Nossa! E meu cunhado entrou como sócio patrocinador em algumas coisas. Só que esse restaurante, como eu falei, estava terminando a faculdade, repondo negócio, muita coisa. Eu ainda tinha que ir para algumas aulas. Minha irmã também estava terminando a faculdade. E ele começou a exigir muito da gente. Muito da gente, né? Muito, muito mesmo. Tipo, conhecimento em todas as áreas. Isso foi bom ou foi ruim para você? Eu não conseguia amadurecer o suficiente. Eu era muito nova. Hoje eu vi que se eu tivesse continuado persistido e resolvido todos os problemas que ele causou, teria sido muito bom. Tudo que a gente passou. Acho que todos os empecilhos que a gente passa nos trazem em algum lugar. Pois é verdade. E foi isso. Começamos a ter problema com contabilidade, com fornecedor. Eu acho que isso é normal para todo mundo que tem uma empresa. Claro. Mas o que acontece? A maioria das empresas, naquela época... Hoje não. Hoje todo mundo tem meio que um empreendedorismo na alma. Mas naquela época... Todo mundo não. Não, mas muito mais gente... Tem pessoas que querem empreender e não tem talento nenhum para isso. Mas a amiga não julga. Pronto, eu tinha essa percepção. Que pelo menos que melhorou muito a quantidade de pessoas que querem empreender hoje. Isso sim, é verdade. Pronto, antigamente eu era muito nova e não tinha ninguém próximo a lidar com muitos problemas. Porque eram muitos. Mas o que realmente fez a gente fechar... Foi um problema pequeno que ele foi se tornando grande, que foi problema com o imóvel. O imóvel não era próprio. E essa parte é muito ruim. Aí começa a dar problema, a gente resolvia. Chegou um momento que não dava mais para resolver, tinha que ser com o dono. Aí o dono começou a fazer corpo mole também e acabou que a gente entregou. Eu tive um prejuízo de mais de 120 mil reais. Meu Deus, gente. Eu investi uns 300. Ainda consegui recuperar em uns, sei lá, mais 170 por aí, que eu vendi com tudo. Tudo. E durou quanto tempo o restaurante? 1 ano e meio. 1 ano e meio, quase. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco porque a gente precisa. Faltava só meio ano para sobreviver o pior, né? Que é os 2 anos. Pois é. Foi 1 ano e meio certinho. Enfim, aí o restaurante fechou. Estou eu perdida de novo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não quero voltar para a empresa, não quero. Eu ainda fazia
Em época de eleição, trabalhava como técnica de urna. Tipo, outra coisa nada a ver. E aí, sempre no período da eleição, eu ia lá fazer a preparação das urnas, fazer toda a auditoria das urnas para mandar elas para as eleições. Esse tipo de trabalho demorava mais ou menos uns 6 meses, que era antes de começar a eleição, e a gente só era demitido. Demitido não, é porque era contrato com prazo. Depois da eleição, era mais ou menos uns 6 meses. Dispensado, né? Dispensado, não é demitido, é verdade. Essa é a palavra, dispensado. E eu disse, mas não dá para eu ficar trabalhando 6 meses e sair 6 meses. A não ser que ganhe muito, né? Que aí dá para manter o ano todo. No Brasil, sonho, né? Para ganhar muito, ainda sendo técnico de urna, talvez se eu fosse a política, a candidata, a vereadora, né? Talvez. Mas a técnica de urna, não. Pois é. Enfim, aí eu saí, eu fiquei meio perdida, e agora o que é que eu vou fazer? Antes de decidir vir para Portugal, eu ainda trabalhei como gerente de um... Era um café, mas era um café muito sofisticado, sabe? Era um café meio restaurante, assim, top. O fato de eu ter trabalhado na restauração dentro do navio, ou seja, era experiência internacional, isso me abriu um leque gigantesco. Todo mundo me queria para ser maître, para ser a responsável por A e B, que é alimentos e bebidas dos lugares. Eu ainda fiz alguns tipos de trabalhos assim, mas não me sentia... Eu não me sentia suficiente ainda, entendeu? Porque eu queria fazer algo grande para mim. Mas acabou que no Brasil eu fiquei... Não, acho que aqui não dá mais. Aí foi quando eu decidi migrar para Portugal. Acho que saber fazer não é o suficiente para querer fazer, né? É isso. Nesse período que eu decidi vir para cá, eu estava com uma filha pequena, um casamento mais ou menos, sem perspectiva de trabalho. Aí vim tentar uma nova vida aqui. Quando eu cheguei aqui... Por que escolheu Portugal? Antes de vir para morar, eu vim para conhecer. Fora as minhas viagens de navio, eu já tinha vindo para a Europa algumas vezes. Inclusive, eu fiz várias viagens com minha filha com 5 meses, em pleno inverno. Eu e ela para Paris, Londres, Barcelona. Fizemos... Só eu e ela. Foi cansativo, viu? Colocar a criança aqui no colo e... Carrinho de bebê, às vezes, eles não entregam no avião, assim que você chega. Aeroporto gigantesco, feito de Londres. Andar, carregando ela no colo. Você sempre foi corajosa assim? Eu sempre fui, mas agora eu tô perdendo mais a coragem. Tô ficando mais medrosa. De onde você acha que veio essa tua força, essa coragem toda? Eu acho que foi a ambição de quebrar o vínculo da minha família, de ser tudo muito ali, assim, tá bom. Quebrou o padrão, né? Eu queria vir para fazer a diferença. Eu não quero seguir isso. Todo mundo trabalha, chega em casa e vai dormir, amanhã faz igual e volta aquela rotina. Aquilo... Não, eu não quero viver essa vida. Você ainda quer isso? Continuo querendo isso todos os dias. Muito bom. Todos os dias eu... Se a minha vida passar uma semana acontecendo tudo igual, eu começo a ficar pirada, bicho. A gente surta com respeito, né? Aí, sim, o casamento estava mais ou menos, uma filha pequena, eu tinha vindo algumas vezes. Voltei, vim, voltei. Nessas minhas idas e vindas, fui traída mais uma vez. Eu disse, não, agora chega. Agora chega. E... Nessa traição, a gente tinha vindo para cá para tentar... Eu já tinha sido traída no Brasil. Quando eu vim para cá, eu pensei, não, vamos começar uma nova vida, a gente tem uma filha pequena e tal, não sei o quê. Vim. Quando eu cheguei aqui, eu precisei ir no Brasil. Aí fui com minha filha e ele ficou. Ele ficou, me traiu de novo com alguém bem próximo. Não sei quem era pior, gente. Mas, enfim, com alguém bem próximo a mim, eu fiz assim, não, agora chega. Deu basta, porque eu acho que eu estava me diminuindo mais uma vez, né? Assim, aceitar não dá para aceitar isso. Voltei, esqueci uma parte. Só para completar o que você disse, eu acho que é o caso de muitas pessoas que acham que mudar de país vai mudar toda a vida, e realmente a nossa vida é vida de cabeça para baixo. E muda tudo, mas não muda o caráter de quem a gente é como pessoa, né? E eu te admiro muito por não ter mudado, por ter permanecido a pessoa que você é. É uma pessoa que eu nunca falei muito, mas eu admiro muito, respeito muito a você e a sua história. E estou muito feliz de poder saber mais detalhes das coisas que eu não sabia, e eu espero que as pessoas também possam se inspirar na tua história. Que bom, eu fico feliz em poder participar também. Gente, eu não vim com script, eu não estou acostumada a falar, apesar de trabalhar com isso. Eu sou acostumada a ouvir as pessoas a falar, não eu estar aqui sentada. Então, eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, né? Nesse meio tempo, eu esqueci a parte de dizer que
Eu vim com ele, com a nossa filha pequena, e já com o pensamento, ainda com o pensamento de não trabalhar para ninguém, inclusive em outro país. Vou tentar alguma coisa minha própria, abrir um salão de beleza. Mas por que salão de beleza? Porque na época era o que dava mais dinheiro. Abri o salão por dinheiro e não por paixão, não por talento. Nunca tinha trabalhado na área na vida. Fiz formações aqui, gastei muito dinheiro aqui, que é caríssimo. Fiz formação no Brasil. E montei um salão com tudo, todas as minhas economias, tudo que eu tinha de melhor. Eu fui lá, montei, ficou lindo, maravilhoso. Quando alguém ligava para agendar alguma coisa, eu dizia que não tinha vaga. Porque eu não me sentia segura para atender. Não gostava também, dizer assim. Mas eu estava com a cabeça tão perturbada que se fosse hoje, eu tivesse um empreendimento meu, teria colocado alguém para trabalhar para mim. Ficava ali só administrando. Tá, não tenho talento para fazer. Mas poderia ter colocado alguém para fazer aquilo que eu não me sentia segura e administrava tudo e estava tudo bem. Mas não, mas né? A cabeça de hoje veio das experiências que teve antes, exatamente. Né? Não tive cabeça para isso. Acabou que o restaurante durou 1 ano e meio. O salão, 1 mês e meio. Nossa. Eu terminei de Pelo menos você acordou mais rápido. Eu terminei de montar tudo e fiz. E agora? E fiz tráfego pago, as pessoas ligando. Quero marcar, qual dia que tem aí? Tem aí pra tal hora, tem hoje, tem amanhã. Não tem. Infelizmente não tem. Qual é a data livre que você tem? Olha, eu só no próximo mês. Sou muito limitada. E isso aumentava realmente a demanda. Claro. As pessoas achavam, não, então eu tinha fotos profissionais tinha feito um ensaio. Tava tudo lindo, tipo, as propagandas tudo linda. Mas eu não sentia segurança e não tinha cabeça para aquilo naquele momento. Aí foi mais uma coisa que foi por água abaixo, perdi mais uma vez muito dinheiro. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Agora eu não tenho mais dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você sente uma segurança que ela não existe. Você até esquece que Deus que está ali te sustentando e foi Ele que te deu o dinheiro para tu administrar. Exatamente. E aí, eu gastei tudo que eu tinha. Fui traída. Oh, meu Deus. Tinha uma filha de 5 meses em outro país. E agora? O que é que eu ia fazer? Aí... Eu posso me emocionar? Eu fico feliz de você estar nesse espaço. Depois da traição, eu fui para casa de uma amiga. Tipo, Patrícia, obrigado. Fui para casa de uma amiga com minha filha pequena. Ela disse, pode ficar aqui, Andressa. Me deu o quarto do filho dela. E naquele quarto eu ficava pensando, o que é que eu ia fazer? Aí eu ainda não tinha desfeito o salão todo e também não podia ir embora e deixar... Tá, eu precisava entregar o ponto, eu precisava desfazer das coisas. E eu falei com ela, né? Eu disse, Patrícia, eu vou no Brasil, vou deixar minha filha lá. Minha filha com 5 meses só, foi obrigada a deixar ela lá. Com minha mãe e voltei. Quando eu voltei, ela conseguiu um trabalho para mim no restaurante que eu praticamente trabalhava só para comer, só para ter onde comer. Eu também não queria estar na casa dos outros, dependendo totalmente, inclusive para comer. Eu tinha deixado minha filha no Brasil, voltei, comecei a vender as coisas do restaurante, nem deu tempo de vender tudo, né? Mas sempre com um sorriso no rosto, ia trabalhar feliz da vida. Quando chegava, era só um part-time, eu chegava de meio-dia só para fazer o almoço, não para preparar, para servir o almoço. E 3 horas ele fechava. Aí às 3 horas, quando fechava, os funcionários poderiam comer lá dentro. Nossa. Era a única refeição do dia que eu fazia. Aí como era 3 horas, era perfeito. Que tipo, já passou o almoço, mas eu tô satisfeita depois do almoço. E antes do jantar, eu disse assim, não, agora eu aguento até amanhã. De manhã eu não sinto muita fome. Então, praticamente, eu só fazia aquela refeição. Depois disso, como eu falei, né? Eu sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz. Aí, acabei encontrando meu atual marido. Aí, a gente saiu, brincou, viajou, me diverti tanto. Tipo, era como se eu estivesse vivendo um sonho. Tipo, foi lindo, mas, ao mesmo tempo, eu traumatizada, né? Só uma aventura de verão, vai passar, eu vou me embora e tá tudo certo. Eu já tinha a passagem de volta para Recife, né?
porque minha filha tinha ficado lá. Você conheceu seu atual marido? Sim, aí eu conheci. Você achou que ia ser uma aventura de verão, que tá durando quantos verões? Oi, já vamos pro oitavo. É o tempo que eu tô aqui, praticamente. Nossa, que aventura, né? Não, mas assim, na minha cabeça eu tinha muito claro que tava vivendo ali aquele momento e ia embora e pronto. A partir do momento que eu disse chega pro meu ex-marido, eu disse, eu vou me arranjar com outra pessoa, porque até então nunca tinha tido ninguém, só ele. Sim. Eu fiz assim, não, vou abrir meu coração pra alguém, mas mesmo assim não é fácil nem simples assim, né? Eu já tinha sido casada há 10 anos e não ia conseguir me desgrudar de uma hora pra outra. Uhum. Apesar de ser muito decidida, sim, não, a partir de hoje acabou. Uhum. Mas a gente sabe que por dentro não é tão fácil assim. Não. Mas enfim, eu conheci, viajamos muito, tipo, ele me proporcionou momentos incríveis. Uhum. E foi ótimo, maravilhoso, só que chegou o dia da minha passagem de voltar para Recife. Minha filha estava lá, né? Aí ele, não vai, fica comigo e tal. Quer dizer, não vai não, ele dizia, vai buscar sua filha, volta e fica comigo, vamos casar, vamos isso, vamos aquilo. Nossa, imagina o seu coração, né, gente? Entre o amor da sua vida e a sua filha também. Meu coração tava gelado, frio. Tipo, não... Eu não consegui me envolver de corpo, alma, coração e vida com ele. Eu tava vivendo aquele momento. Não era ele. Geralmente os homens fazem isso, né? Os homens fazem, vou aproveitar aqui e é só o momento e pronto. Entendi. Eu que tava com esse pensamento. Ele não. Ele, desde o início, ele não, eu quero ficar com você, eu quero casar com você. E eu, como é que eu vou casar? Acabei de sair de um casamento. Como é que eu vou casar de novo? Instantaneamente, praticamente. Tanto que ainda rolou os boatos. Ó, a vida de famosa. Rolou os boatos dizendo que eu já estava com ele quando eu me separei. Oh, meu Deus. Assim, quem dera. Antes fosse outra coisa. Como é que diz? Que alguma coisa de se eu tivesse realmente ter traído ele, eu tava só devolvendo o que ele tava me dando. Era alguma coisa assim. As pessoas têm certeza absoluta daquilo que não fazem a menor ideia. Né? Exatamente. Tipo assim, nunca. Então, aí eu voltei para Recife. Em Recife, graças a Deus, eu tinha tudo. Tinha casa, tinha carro, tinha trabalho. A hora que eu quisesse, eu conseguia um trabalho. Tinha portas abertas, né, de trabalho. E voltei para lá, peguei minha filha, fui para minha casa. Não fui para a mesma casa, tipo, eu troquei de apartamento, estava morando com a minha filha, sofrendo ainda um pouquinho, você acaba se acostumando. Eu não digo nem que aquilo era amor, era costume mesmo de você estar com alguém. E aí, depois de um tempo, estava feliz. Tipo, eu, minha filha ali, ótimo, lindo, maravilhoso, na nossa rotina ali, do jeito que dava. E estava vivendo. E o outro aqui ligando, venha para cá, e não sei o quê. Ele acabou indo lá. Sério? Ele foi lá, conheceu minha família, disse que queria casar comigo, conheceu minha mãe, a minha família toda. Todo mundo gostou dele, né? Tipo, como é que você conheceu ele? Ele foi lá no salão. Viu? Então o salão não veio à toa, né? Não foi por acaso. Exatamente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é. E eu lembro que ele foi um dos que conseguiu vaga. Ai, que legal! Quer dizer, pra ele você tinha vaga, né? Você olhou a foto do WhatsApp? Não, esse aqui tem um lugarzinho. Não, foi muita coincidência. Eu juro que não foi com intenção. Chegou, já tava assim, né? Foi por causa do serviço. Eu disse assim, ele queria depilar o peitoral. Eu disse, arrancar cabelo... Meu Deus! Você tava arrancar cabelo é mais fácil do que... Uma que quisesse fazer o design de sobrancelha... Micropigmentação. Imagina se eu coloco uma sobrancelha assim, menino. Aí eu disse, nunca tive vaga pra esse serviço. Mas arrancar pelo... Menina, tanto que até hoje, se você perguntar, ele fala, ela não sabia nem... Mas deu certo. Acabou que ele chegou... Eu fui atender ele de pijama pra tu ter certeza, juro. Mas era pijama de inverno, então eu tava bem comportada. Eu tô amando essa história. Mas foi... a minha amiga, que eu falei que eu tava morando na casa dela, o salão era na mesma rua. Aí eu nem lembrava que ele tava agendado pra tu ver o controle e a vontade de atender. Ele ligou e fez assim, eu tô aqui na frente do salão. Eu disse... Oi? Saí correndo de lá de pijama. E fui abrir a porta junto com ele, a gente entrou junto. Aí a gente começou a conversar e tal. Ele também tava recém-separado.
E algumas coisas em comuns e tal, não sei. Eu sei que no final ele foi embora com um encontro marcado. Sério, gente. Então tem que ser, né? Não adianta. Pois é, aí nesse encontro marcado, acho que não sei se foi 2, 3 dias, algum tempinho depois, alguns dias depois, no dia do encontro eu atrasei. Fui pra praia com minha amiga e tal, não sei o quê, e a família dela toda. E ele ligava, olha, como era verão, às 7 horas, parece que é 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Uhum. E aí eu atrasei, ele ligou dizendo que já estava pronto, que estava lá me esperando. E eu, espera mais um pouquinho que eu tô chegando. Saí da praia correndo e tal, não sei o quê. Eu sei que quando eu terminei já eram umas 9 e pouca e tudo fechado, o restaurante fechado. Ele, vamos deixar para outro dia? Eu disse, não, vai ser hoje, ninguém vai tomar um sorvete ali na frente. Mas acabou que fluiu. Talvez se eu não tivesse ido naquele dia, eu teria desistido, cada um pro seu lado, e eu não sei qual seria o meu destino hoje. Porque ele me ajudou demais. Tipo. Pronto, aí depois que ele foi lá, eu ainda não vim com ele de lá pra cá. Ele foi, conheceu minha família, disse que as portas da casa dele estavam abertas pra mim e pra minha filha. Ele sempre foi um amor, assim, em relação a eu ter uma filha, e ele trata como se fosse dele. É tanto que... Às vezes eu sou um pouquinho egoísta, assim, no caso, né? Ele diz pra todo mundo que ele tem 4 filhas, eu só tenho 2. Nossa. É porque ele já tinha 2 e pegou... Uma é em comum, eu e ele, e outra é a Maria Clara, que ele trata como se fosse dele. Ele diz pra eu ter 4 filhos, eu digo, eu tenho 2. Oh, para com isso. Menina, mas eu vou dizer pra todo mundo que eu tenho um filho de 20 anos, que ele tem um de 20 anos. Ele é bem novinho, ele é praticamente da minha idade, ou seja, ele começou cedo, mas eu não. Eu não posso julgar, que eu também... Pronto, aí ele sempre falou, né? A minha casa tá aberta para você e para sua filha, não vou te deixar faltar nada. E aquelas 1001 promessas que ele cumpre até hoje. Que bom. E foi isso, mas eu demorei para decidir vir. E ele foi muito paciente. Eu tô dizendo que tinha que ser, foi Deus mesmo que tudo isso, porque eu demorei para decidir vir. Ele fazia, vem, e eu, não, ainda não é momento, ainda não é momento, ainda não é momento. Passou 6 meses, ainda não é momento. E eu vim, disse, mas eu ainda não vou para ficar, eu vou passar 2 meses e volto. Ainda fiz isso. Quer dizer, você abriu um salão de 1 mês e meio e ganhou um amor para a vida inteira, né? Amei por isso, né? Tipo, as coisas que Deus reserva para sua vida. Eu ficava, não, eu vou me separar, vou ficar sem chão. Sabe como você dedica tudo a um casamento que você não sabe viver fora daquela bolha? Porque eu acho que aquilo ali era costume, não amor. Mas depois que você fechou o salão, o que você vai fazer, então, profissionalmente? Profissionalmente foi quando eu decidi mesmo voltar. Que aí, então ainda continuou sem ser profissionalmente, que eu fui fazer Uber. Menina! Fui fazer Uber. E eu fazia Uber Eats, que era a entrega de alimentos, né? De comida, de restaurante. Nesse período que eu estava fazendo Uber Eats, eu sofri um acidente. Passei 3 meses sem andar. Fiz cirurgias no joelho. Gente. E foi aí mais uma virada, um ponto de inflexão da minha vida. Que eu em casa, em cima de uma cama, pensei, eu não vou ficar aqui sem ganhar dinheiro, eu não vou ficar aqui esse tempo todo aqui fazendo nada. E foi quando eu comecei a estudar marketing digital, milhas aéreas, e o que é que eu podia ganhar dinheiro online. Aquela velha história de como ganhar dinheiro online. Quem nunca pesquisou isso no Google, né? Aí comecei pelo marketing digital, né? Comecei a afiliado e tal, comecei a fazer campanhas, a aprender um pouquinho mais de Facebook, de Google, de como ganhar dinheiro online como afiliado. Eu obtive, sim, alguns resultados, mas aquilo demandava uma energia muito grande, não era fácil como vendiam, né? A promessa. E aí eu lembro que eu comprei um curso de milhas. E as pessoas, o que é que as pessoas pensam quando pensam em milhas? Mas o que era algum resultado, só para terminar a parte que você trabalhou com digital? O que era algum resultado que você Tá ali, ó, um resultado. Eu fiz 10 mil no mês. 10 mil, mas eu queria mais. 10 mil no mês era pouco. E assim, esse é 10 mil de faturamento. Só que como era tráfego pago, vamos dizer que eu gastava 3 mil para ganhar 10. Mas ainda assim, 7 mil em casa, em cima de uma cama, tá ótimo. Sem andar, literalmente. Exatamente. Aí... Mas o que virou meu jogo foram as milhas. E quando eu comecei na milha aérea, é a objeção que muita gente tem hoje, que é... Ah, mas eu não tenho cartão de crédito.
Fazer estratégia de milha não tem nada a ver com cartão. O cartão é só um potencializador. Começar sem ter cartão. Eu não tinha nem CPF, quanto mais cartão. Meu CPF, eu tava com problema na Receita Federal. Recebi muito dinheiro e não queria pagar a parte do governo. Então, eu comecei a fazer estratégia de milhas aéreas, né? Acumular milhas, consegui regularizar minha situação com meu CPF, comecei a conseguir cartões de créditos. E hoje eu tenho um cartão de crédito de todos os bancos, cartão de crédito de alta renda, que me dá algumas vantagens, como a sala VIP em aeroportos, vários benefícios que eu antes de entrar nesse mundo, nem imaginava que tinha. Tem gente que tem um cartão de crédito e nem sabe qual é o benefício que ele tem. Com esse conhecimento, eu comecei a acumular mais e mais milhas aéreas que eu nem conseguia. Eu sozinha nem conseguiria dar conta daquilo. Porque tem marido, tem a filha. Não podia estar viajando assim o tempo todo. Aí eu fiz assim, com as milhas que eu tenho, dá para eu vender passagem. Aí eu pensei, vou vender para quem? Porque eu nunca fui aquela pessoa popular, de muitas amizades, de fazer propaganda. Aí eu fui e criei um grupo no Telegram, coloquei as pessoas que estavam ali no meu grupo de amizades mesmo, e comecei a falar, olha gente, fiz umas propagandazinhas assim de passagem de tal lugar para tal lugar por X, as pessoas, é um preço interessante. E a primeira pessoa, eu falei para os amigos, para as famílias mais próximas que se precisassem de passagem, que comprassem comigo, ninguém nunca comprou. Sim. A primeira pessoa, isso seria mais uma coisa para emocionar. A primeira pessoa que confiou no meu trabalho foi um português que não me conhecia de lado nenhum, que comprou a primeira passagem dele comigo. E sem nem me conhecer, bicho. Eu fiz assim, tá vendo da onde você menos espera. Pois é. E aí eu quis honrar, lógico, eu já tinha esse pensamento de honrar, só que algumas pessoas com objeções iam pensar, porque para eu fazer emissão desse jeito, a pessoa teria que me pagar primeiro, para depois eu emitir e mandar o bilhete para ela. Como é que eu vou te enviar aí alguns euros se eu nem te conheço? E hoje em dia muita gente leva golpe assim, né? Pois é. Mas eu sempre tive meu nome a zelar, a minha empresa a zelar. Foi tanto que isso foi só o começo. Eu faturei milhões com meu nome e com o nome da minha empresa, por ter zelado ele. Então ele comprou a primeira vez, ele é cliente meu recorrente até hoje. Isso faz o quê? 3, 4 anos atrás. Ele comprou a primeira passagem, deu certo. Ele foi o meu marketing. Sério, gente? Espalhou para muita gente vinha até comigo para comprar também. Depois que eu vendi para ele, aí eu postei alguma coisa assim, eu consegui vender para os mais próximos, aí comecei a espalhar. Foi então que em um ano eu faturei meu primeiro milhão. Milionária. Meu primeiro milhão com vendas de passagens aéreas. E é isso que eu tenho até hoje também, a agência. E faz um mês e meio que durou mais do que o salão, ó. Que eu tá aqui o Elevation Studio e estou eu aqui hoje. Essa é mais ou menos a minha história. Então faça perguntas aí, mas... Como é que está o seu trabalho hoje? O que você faz hoje especificamente? A agência ainda funciona? Você continua trabalhando com digital? Está só dedicando para o estúdio? O que você faz hoje profissionalmente? A agência continua. Ela sempre funcionou sem precisar ser impulsionada por mim. Então, as pessoas me procuram. Então, independente do que eu esteja fazendo, eu consigo atender. Se eu não responder na hora, depois, mais tarde, em algum momento, eu vou responder a pessoa. Ela pede uma cotação, eu vou lá e envio para ela. Envio toda a proposta, tudo que ela precisa, tiro todas as dúvidas. E ela decide se vai fechar ou não, se está dentro do que ela esperava. E aí, fechou a passagem. Até hoje, é assim que funciona. Eu não impulsiono nem com tráfego por causa da objeção de pagamento. Se fosse eu tenho empatia. Se fosse eu, talvez eu não fizesse. Tipo, você tem que pagar primeiro para depois ser emitida. A gente então, sabe. Deixa claro, a agência é online. Você continua trabalhando online. Digital, não tem nada de físico, não tem loja, não tem nada. Exatamente, 100% online. E é isso. Eu zelo, continuo até hoje zelando pelo meu nome. Eu tenho empresas abertas, que aí facilita. Olha, eu não vou fazer algo errado. Tanto para apagar com a minha imagem e apagar a imagem da minha empresa. Claro. O CNPJ é esse, é assim, eu tenho cadastro, no cadastro o número é esse. Onde você quiser, você me encontra. E eu não vou... Sim, claro. perder tudo por causa de pouco. Sim.
Mas assim, já recebi cliente de pagar 150 mil num grupo de pessoas de passagem e ele ter essa confiança. Imagina você pagar 150 mil a uma pessoa que você não está vendo. Sim. Eu não estou incentivando que as pessoas comprem desse jeito, mas pesquisem a quem. Porque tem gente que faz assim. É importante, né? Exatamente. E chega assim, eu estou vendendo. Amanhã eu tô vendendo. Você conhece a pessoa hoje, eu vendo passagem. Tá, mas vai lá, olha a referência. Apesar de eu não ser presente nas redes sociais, mas eu tenho empresas abertas. Você não é uma vendedora de passagem, é uma Exatamente. agência, né, de turismo, é diferente, né? Exatamente. Hoje todo mundo vende passagem. Olha, eu também trabalho com isso. Que bom. Consigo comprar baratinho aqui. Que bom. E o que mais você faz para além da agência? O estúdio, né? Eu acabei de abrir aqui o estúdio. A proposta do estúdio é dar voz às mulheres que tiveram sucesso caladas, assim como eu. Eu tenho a minha vida como sucesso. Depois de tudo de ter passado, tudo que eu passei e aonde eu cheguei, isso sim deveria estar lá estampado no meu Instagram e não tá. Nunca esteve. E aí eu vim pra cá, abri esse estúdio na tentativa de eu começar a mostrar a minha vida. Só que eu ainda não tive tempo. Abro esse espaço para que outras mulheres, outras pessoas venham aqui e falem da sua história, porque isso inspira as outras pessoas. Então, acredito que o Elevation é sobre uma história de superação sua e hoje você abre espaço para que outras mulheres também com histórias inspiradoras possam também partilhar suas vozes e inspirando cada vez mais mulheres, né? Isso, que elas falem, não fiquem igual a mim, não se calem, falem. Você tá fazendo o quê? Você tá falando. Tá Somente lindo, e eu amei ouvir. Só a Aline da dona para me fazer falar aqui. Mas é uma coisa, é um desejo do meu coração. Eu só ainda não encontrei o caminho de como fazer isso, mas hoje eu quero falar para as pessoas tudo que eu sei, tudo que eu aprendi. E em relação a milhas aéreas, é uma fonte de trabalho, mas o principal é que não desistam. Tipo, desde o meu sonhozinho lá de sair do Brasil e depois trabalhar com isso, realizar sonho de outras pessoas, porque eu não vendia passagem, eu vendia sonhos. Quantas pessoas eu peguei imigrando para cá. E isso para mim foi muito gratificante. E hoje eu quero que as pessoas saibam que há um jeito. Eu tive que esperar o pior momento de estar em cima de uma cama para poder procurar informações. Com a globalização, com a tecnologia de hoje em dia, você tem tudo. Toda informação, qualquer informação que você quiser, tem acesso. Você tem acesso hoje em dia. E é isso, é procurar meios. Eu vejo muita gente reclamando, né? Porque ganha pouco. Outras pessoas, elas nem reclamam. Para ela, o ciclo tá bom. Tipo, a bolha que eu furei da minha família, que eu disse, não, eu não vou me conformar com essa vida assim, igual. Então, para as pessoas inconformadas, existe saída. É só procurar. Você falou uma coisa muito importante. A informação hoje em dia está muito acessível a todos, né? É muito fácil, mesmo que a pessoa não tenha condições, por exemplo, de ter internet no próprio telefone, qualquer estabelecimento que ela chega, ela consegue acesso à informação. Mas a informação não substitui a experiência, né? E isso é muito particular, isso é de cada um. Por isso, eu vou sempre recomendar que as pessoas procurem pessoas que têm experiência, para além de conhecimento, que têm experiência para poder orientar. Nem que seja uma pessoa que você se inspirou por alguma coisinha que ela falou. Vai saber a história dela, vai conhecer, e é justamente por isso que eu acho importante partilhar a história de outras mulheres, que as pessoas podem ver que são pessoas que não só conhecem como viveram, né? E são essas pessoas que a gente tem que se firmar. O nosso ciclo exatamente diz muito sobre a experiência, ela não substitui literalmente a informação, porque eu era estudante de administração, tinha muita informação e pouca experiência, pois né? É tanto que a prática, sim, me trouxe uma bagagem suficiente para eu ir percorrendo até chegar aqui hoje. Mas, com certeza, a experiência ela vai falar mais alto que qualquer canto. Mas comece com a informação, que a pessoa precisa ter noção da dor que ela está passando para poder ela buscar. Senão, é como eu disse, não sai da bolha. Eu só mudo aquilo que eu sei, né? Trazer para a consciência é ganhar poder, mas depois tem o próximo passo, né? Exatamente. Se afiliar, literalmente, a pessoas que podem ser úteis para a sua vida. A sua história é incrível, é maravilhosa, mas eu queria saber como é que as pessoas fazem para te encontrar. Se as pessoas quiserem vir aqui no Elevation Studio, gravar o seu conteúdo, contar a sua história. As pessoas também trabalham no digital, podem contar com o seu estúdio para isso? Sim, você que é infoprodutor, que precisa gravar seu curso ou qualquer informação criativo, o nosso estúdio ele também faz esse tipo de serviço. Mas o nosso carro-chefe é sim o podcast.
Então, a gente sabe que o posicionamento hoje, ele é tudo. Para as empresas, tudo sendo bem posicionado na internet. Ninguém quer comprar mais de empresa, quer comprar de pessoas. Então, você que já tem uma empresa, que já é gestor de alguma coisa, apareça! Eu falo isso porque a falta de posicionamento me deixou onde eu estou, porque eu poderia estar bem mais longe se eu tivesse me posicionado. Você está muito bem também, gente. Está no caminho Que bom. certo. Então, quais são os seus contatos? Pronto, os nossos contatos estamos no Instagram, no @Elevation Studio Pro. Não esqueça do Pro, Pro porque é profissional. Temos nosso site também, o www.elevationpro.com. O YouTube, mas assim, o YouTube vai ser mais para as pessoas que participaram do nosso podcast, não eu fazendo conteúdo do Elevation. Onde é que Porque fica o Elevation Studio? o Elevation Studio fica em Loures, bem pertinho do IKEA, aqui em Lisboa, tá? A 10 minutos do Parque das Nações. Quero muito agradecer pela sua participação. Foi um prazer te receber. Na verdade, você me recebeu e eu te recebi. Mas foi um prazer. Foi muito bom para mim poder ter esse momento de troca com você. Olha, obrigado pela energia. Obrigada pela confiança. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. E é isso, as portas estão abertas para a dona, para a Aline, para você em casa. Alguma dúvida, me procura. O meu Instagram é o eu.andressamedeiros. Andressa, saúde e sucesso. Obrigada.